vigência e a eficácia das normas jurídicas mostram quando a norma começa a valer, até quando ela permanece em vigor e como ela produz efeitos na prática. Neste vídeo eu vou te explicar como ocorre o início e o término da vigência das normas, o que significa dizer que uma norma é eficaz e como essas ideias aparecem em situações concretas e em provas de concursos. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito alcançar 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a chegar lá. Vamos lá! Para começar, é importante entender que vigência e eficácia não são a mesma coisa, embora muitas vezes apareçam juntas. Quando eu falo em vigência, eu estou me referindo ao período em que a norma está em vigor, ou seja, ao intervalo de tempo em que ela pode ser aplicada. Já a eficácia está relacionada à capacidade da norma de produzir efeitos concretos no mundo real, o que nem sempre acontece imediatamente após o início da vigência. O início da vigência de uma norma jurídica está ligado, em regra, à sua publicação. No Brasil, após a aprovação da lei pelo Poder Legislativo e a sanção pelo Poder Executivo, ocorre a publicação oficial, que é o momento em que a norma se torna conhecida. No entanto, nem sempre a norma passa a valer imediatamente após a publicação, pois pode existir um período chamado vacatio legis. A vacatio legis é o intervalo entre a publicação da norma e o início da sua vigência. Esse período existe para que as pessoas tenham tempo de conhecer a nova regra e se adaptar a ela. Em muitos casos, a própria lei estabelece o prazo de vacatio legis. Quando isso não acontece, aplica-se em regra o prazo previsto na legislação, que costuma ser de 45 dias no território nacional. Para deixar isso mais claro, imagine que uma nova lei seja publicada hoje, mas determine que só entrará em vigor após 60 dias. Durante esse período, a norma ainda não pode ser exigida, pois ainda não está vigente. Somente após o término da vacatio legis é que ela passa a produzir efeitos jurídicos obrigatórios. Se a lei for omissa quanto ao prazo de vacatio legis, aplica-se a regra geral de 45 dias. Além disso, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando isso for possível, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada, quando essa obrigatoriedade for admitida. Seguindo adiante, agora eu vou falar sobre o término da vigência das normas jurídicas. Em geral, uma norma deixa de vigorar quando é revogada por outra norma posterior. Esse fenômeno é chamado de revogação e pode ocorrer de duas formas principais: a revogação expressa e a revogação tácita. A revogação expressa ocorre quando a nova lei declara diretamente que a norma anterior está sendo revogada. Por exemplo, a nova lei pode dizer de forma clara que determinado artigo ou lei deixa de ter validade. Já a revogação tácita acontece quando a nova norma é incompatível com a anterior ou quando regula inteiramente a mesma matéria. Para ilustrar, imagine que exista uma lei antiga que estabelece um determinado prazo para o pagamento de uma obrigação, e uma nova lei passa a estabelecer um prazo diferente para a mesma situação. Mesmo que a nova lei não diga expressamente que a lei anterior está revogada, haverá revogação tácita, pois as normas são incompatíveis. Também é importante mencionar a distinção entre abrogação e derrogação. A abrogação ocorre quando a norma é revogada totalmente, enquanto a derrogação ocorre quando a revogação é parcial, atingindo apenas uma parte da norma anterior. Agora eu quero falar sobre um ponto que costuma gerar dúvida, que é a repristinação. A repristinação ocorre quando uma norma revogada volta a ter vigência em razão da revogação da norma que a havia revogado. No Brasil, essa situação não ocorre automaticamente, sendo necessária previsão expressa para que a norma antiga volte a vigorar. Por exemplo, imagine que a Lei A foi revogada pela Lei B e, posteriormente, a Lei B é revogada pela Lei C. A Lei A não volta a vigorar automaticamente, a menos que a Lei C diga expressamente que a Lei A deve voltar.
Agora que você já entendeu o início e o término da vigência, eu vou tratar da eficácia das normas jurídicas, que é outro ponto fundamental. A eficácia está relacionada à capacidade da norma de produzir efeitos concretos, o que pode depender de diversos fatores, como a necessidade de regulamentação ou a existência de condições específicas. Nem toda norma produz efeitos imediatos, mesmo após entrar em vigor. Algumas normas dependem de regulamentação para que possam ser aplicadas plenamente. Por exemplo, uma lei pode estabelecer um direito, mas condicionar a sua aplicação à edição de um regulamento que detalhe como esse direito será exercido. Nesse contexto, costuma-se falar em normas de eficácia plena, contida e limitada. Essa classificação aparece bastante em concursos públicos, especialmente na disciplina de Direito Constitucional. As normas de eficácia plena são aquelas que produzem todos os seus efeitos desde o momento em que entram em vigor, não dependendo de regulamentação para serem aplicadas. Já as normas de eficácia contida também produzem efeitos imediatos, mas elas podem ser contidas, elas podem ter o seu alcance restringido por uma norma posterior. Por outro lado, as normas de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzir os seus efeitos principais. Elas são limitadas. E enquanto essa regulamentação não ocorre, a norma não pode ser plenamente aplicada. Eu já tenho vídeo aqui no canal falando com mais detalhes sobre as normas de eficácia plena, contida e limitada. Recomendo você assistir quando esse vídeo aqui acabar. Agora eu quero te explicar a aplicação das normas no tempo, que também é um tema muito importante. Em regra, a norma jurídica não retroage, ou seja, não se aplica a fatos ocorridos antes da sua vigência. Esse princípio está ligado à segurança jurídica, pois as pessoas precisam saber quais regras estão valendo no momento em que praticam seus atos. No entanto, existem exceções. Em alguns casos, a lei pode retroagir, especialmente quando isso for mais benéfico, como ocorre no direito penal. Por exemplo, se uma nova lei estabelece uma pena mais leve para determinado crime, ela pode ser aplicada a fatos anteriores, beneficiando o réu. Outro ponto relevante é a aplicação imediata da lei nova aos fatos futuros e aos efeitos futuros de situações que já estão em curso. Isso significa que mesmo que uma relação jurídica tenha começado sob a vigência de uma lei antiga, os efeitos que ainda não ocorreram podem ser regulados pela lei nova. Para ilustrar, imagine que Tício celebra um contrato de longa duração com Mévio. Se uma nova lei entra em vigor durante a execução do contrato, ela pode afetar os efeitos futuros dessa relação, desde que respeitados certos limites, como o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Esses três conceitos são fundamentais e aparecem com frequência em provas. O ato jurídico perfeito é aquele ato já realizado de acordo com a lei vigente à época. O direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio jurídico da pessoa. E a coisa julgada é a decisão judicial definitiva, que não pode mais ser modificada. Esses institutos funcionam como limites à aplicação da lei nova, garantindo estabilidade às relações jurídicas. Sem eles, haveria grande insegurança, pois as regras poderiam mudar a qualquer momento, afetando situações já consolidadas. E eu também já tenho vídeo aqui no canal sobre direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Te convido a assistir depois que esse vídeo aqui acabar. Ao entender a vigência e a eficácia das normas jurídicas, você passa a compreender não apenas quando a norma vale, mas também como ela atua na prática e como ela se relaciona com o tempo. Esse é um conhecimento essencial para resolver questões de prova e para interpretar corretamente situações concretas. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: conhecer o direito muda vidas. Conhecer o direito muda vidas. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma boa chance de você ser uma pessoa que não se contenta em apenas sonhar. Você quer avançar, você quer aprender, você quer construir um futuro melhor. E eu sei que nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente estuda cansado, muitas vezes bate a dúvida. Em alguns dias parece que nós estamos caminhando mais rápido, mas em outros parece que nós não estamos saindo do lugar.
Mas a verdade é que as pessoas que alcançam resultados não são aquelas que nunca sentem desânimo. São aquelas que continuam mesmo nos dias difíceis. Talvez você já tenha pensado que algumas matérias pareciam complicadas demais. Talvez você até já tenha se perguntado se realmente conseguiria aprender tudo o que você precisa para conquistar a sua aprovação. Eu quero que você saiba que isso é mais comum do que você imagina. A maioria das pessoas que alcançam um grande objetivo começou exatamente assim. Por isso, se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Às vezes, uma informação simples pode ajudar alguém a enxergar um caminho que ainda não tinha percebido. E falando em caminho, eu quero apresentar para você o meu novo material, que eu preparei com muito cuidado. Depois de mais de 10 anos ensinando o direito na internet, depois de publicar mais de 1000 vídeos gratuitos e ultrapassar 50 milhões de visualizações nos meus vídeos aqui, eu percebi que existe uma dificuldade que aparece constantemente entre quem estuda. Muitas pessoas querem estudar, têm vontade de aprender, mas não conseguem criar uma base nas matérias jurídicas. Algumas nunca tiveram contato com o direito, outras já tentaram estudar, mas acabaram se sentindo perdidas diante de tantos conceitos, tantas leis, tantos termos técnicos. E foi pensando nisso que eu criei o Direito Básico para Concursos. Trata-se de um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias jurídicas mais relevantes para concursos públicos. Em cada matéria, eu selecionei os assuntos que mais aparecem nas provas. O objetivo foi criar um material que ajudasse a pessoa a construir uma base forte desde o início. Tudo foi desenvolvido com linguagem simples, tom leve e explicações acessíveis. Ao longo dos capítulos, você encontra exemplos práticos que ajudam a entender como cada conceito funciona na realidade. Eu sempre acreditei que aprender fica muito mais fácil quando a explicação é clara. E foi exatamente essa filosofia que eu utilizei na construção desse material. O direito básico para concursos foi pensado para quem está começando agora. Foi pensado para quem nunca estudou o direito e também para quem já tentou estudar, mas sentiu dificuldade. Ele também foi pensado para quem quer organizar melhor os estudos e criar fundamentos sólidos para crescer mais rápido. Além dos 7 e-books, você também recebe um bônus exclusivo, que é o curso Aprovação Acelerada, que tem 7 aulas. Nesse treinamento, eu compartilho 7 aulas com orientações que eu considero fundamentais para qualquer concurseiro. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que realmente funciona, vai aprender a estudar com mais foco e menos cansaço, vai conhecer técnicas de memorização inteligente, vai descobrir formas mais eficientes de estudar leis e códigos, vai aprender a definir um caminho mais claro nos concursos, vai entender a mentalidade das pessoas que conseguem chegar até a aprovação e também vai conhecer técnicas que ajudam a aprender mais rápido. Tudo isso foi criado para complementar o aprendizado jurídico e ajudar você a evoluir de forma mais organizada. E eu quero te lembrar aqui de uma informação importante. A compra tem garantia de 7 dias. Você pode conhecer o material com tranquilidade, você pode baixar os 7 e-books, você pode ler e pode verificar se ele faz sentido para o seu momento. Se você quiser conhecer todos os detalhes, o link está disponível na descrição desse vídeo. Mas eu também quero dizer algo que eu também considero muito importante, porque eu acho importante ter honestidade com você. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. O meu objetivo é ajudar você a avançar. O Direito Básico para Concursos, que é esse box que eu criei agora, esse novo material, é a forma mais rápida para você construir a base direcionada para concursos. Mas você pode também continuar aprendendo através dos vídeos gratuitos que eu publico aqui no canal. Eu já gravei mais de 1000 vídeos e já organizei aqui diversas listas, diversas playlists para facilitar o seu aprendizado. Se você assistir alguns vídeos todos os dias, mesmo que sejam poucos minutos por dia, em pouco tempo você vai perceber uma diferença enorme no seu conhecimento. O importante é não parar, o importante é continuar caminhando. Um passo por dia parece pouco quando nós olhamos apenas para hoje, mas quando nós olhamos para alguns meses de dedicação, é possível perceber o quanto nós conseguimos evoluir. E eu acredito que existe algo especial nas pessoas que continuam buscando conhecimento, mesmo quando a jornada fica difícil. Talvez ninguém veja o esforço que você está fazendo agora,
Talvez ninguém saiba quantas vezes você precisou recomeçar, mas cada página lida, cada aula assistida e cada conceito aprendido está construindo uma versão mais preparada de você mesmo. Continue firme, continue estudando, continue acreditando que o seu esforço vale a pena. Agora eu convido você a assistir a uma lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para você clicar e aproveitar. Assista pelo menos mais um vídeo hoje. O seu futuro agradece. Até!